Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estenda suas mãos em direção à pastora Beatriz, para que ela seja canal de Deus para abençoar a tua vida aqui nessa noite. Poderoso Deus, meu Senhor e meu Pai, aqui está a tua filha, pastora Beatriz Campos, meu Deus, como um instrumento vivo em tuas mãos, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, use-a de uma forma extraordinária nesta noite, meu Deus. Meu Deus, para que vidas sejam edificadas, vidas sejam transformadas, que os nossos corações estejam desarmados, ó Pai, abertos, meu Deus, para receber o que tu tens a nos revelar nesta noite. Esta é a nossa oração, meu Senhor e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, amém. Vamos recebê-la com a calorosa salva de palmas, esta serva de Deus. Muito bem-vinda, pastora. A graça e a paz do Senhor, igreja linda do Senhor Jesus, amém? Eu sou aqui de Goiânia, mas estou morando há muitos anos no Tocantins. Eu vi um lindo rapaz há 30 anos, me apaixonei, larguei Goiânia, faculdade, tudo por esse rapaz e fui morar na Transamazônica, no meio, perto da Serra Pelada, e graças a Deus fizemos agora 30 anos de casados, de muita bênção, vivemos assim muito bem, graças a Deus. Eu tenho 3 filhos lindos, 2 casadas, tenho um neto de 10 anos e uma netinha de 4 anos da segunda filha, e um filho solteiro de 25 anos, aventureiro, não tem medo do perigo. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Eu falei até, brinquei com a pastora que seria um pouco pregamunho, né? Eu vou intercalar um pouco, falar da palavra e testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu conheci o Senhor há 26 anos atrás, porque alguém deixou uma Bíblia na minha casa. E eu comecei a ler aquela palavra e ter sede. E eu não vi só apenas um livro naquela palavra. Eu vi a boca de Deus falando ao meu coração, me revelando coisas tremendas que eu jamais imaginei que seria possível, que seria verdade. E o meu testemunho, ele é um pouquinho diferenciado dos testemunhos que eu tenho ouvido. Porque a maioria dos testemunhos que eu tenho ouvido é que a pessoa teve uma enfermidade, ou teve uma quebra financeira, um problema sério na vida, e por isso ele se achegou a Deus, ele procurou a Deus. E comigo foi o contrário. Eu sempre, desde muito criança, eu sempre tive muita sede desse Deus. E eu buscava em pessoas, na natureza, em tantos lugares, mas aquele vazio era tão grande que nada conseguia me satisfazer, preencher o meu coração. E com esse tempo, há 26 anos atrás, ao ler a Bíblia, eu senti um desejo de ir numa igreja. E eu fui numa igreja tão simples, tão humilde, banquinho que não tinha nem encosto, de madeira, uma missionária negra maravilhosa, missionária Neuza do Betel brasileiro. Gente, eu senti uma paz tão grande naquele lugar. Eu chorei tanto naquele dia que as lágrimas caíam assim, mas pela primeira vez eu tinha chorado de felicidade, de alegria. E eu disse, agora eu me encontrei, eu achei o que eu estava procurando. Porque meu pai, ele gerou essa fé no meu coração, porque ele me contava, eu não lia a Bíblia, mas o meu pai contava as histórias de Moisés, Abraão, Isaac, quando viajávamos juntos na minha adolescência, e eu amava ouvir. E a palavra ficou ali. E quando eu comecei a ler, tudo aquilo voltou. Aquela sede voltou. Mas tudo era perfeito na minha vida. Eu sou caçula. Só tenho uma irmã de 5 anos mais velha que eu. Mimada, paparicada por vó. Até hoje, minha avó tem 94 anos. As primas todas morrem de ciúme por causa da preleção dela por mim, né? E sempre tive, sim, nunca sonhei alto, grande no início, e sempre tive muito além do que eu sonhei ou esperei. Deus sempre me abençoou muito, mas eu nunca tinha chorado de felicidade. Eu já tinha vivido muitas alegrias, mas quando eu senti a presença de Deus, eu chorei pela primeira vez na minha vida. Glória a Deus. E amados,
comigo foi diferente. Quando eu aceitei Jesus, que eu me entreguei a Ele, aí começou o processo na minha vida. Foi o contrário, né? Aí eu comecei a passar pelos vales, vale da desilusão, tantos vales das dificuldades, né? Da traição. Nunca tive um problema assim conjugal com meu esposo, mas amigas, pessoas que me decepcionavam. E eu tive tanto decepção na minha vida e problemas, e começaram a surgir muitos problemas na minha vida. E eu quero te dizer que hoje eu posso falar com propriedade, com autoridade, que eu conheço o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que livra da morte. Eu conheço esse Deus, porque eu vivi tudo isso. A minha experiência com Deus foi tão tremenda, que não foi de ouvir falar, não foi testemunho de alguém. E para você conhecer o Deus que cura, é necessário que você passe por uma enfermidade, ou uma pessoa muito querida, muito próxima sua, passe por uma enfermidade, para que você veja o poder e a ação de Deus naquela vida. Para que você conheça o Deus que liberta. Eu tinha medo de tanta coisa, gente. Medo de escuro, medo de morrer, medo de quem já morreu. Eu tinha muitos medos. E o Senhor me libertou de todos esses medos. Eu passei por várias enfermidades. A minha mãe teve um câncer há 12 anos atrás. E eu orava e eu clamava nos hospitais. Ela fez 3 cirurgias em um mês e meio. E eu clamava ali no banheiro do hospital, nem importando com infecção hospitalar. E ali eu clamava, e Deus curou a minha mãe para a honra e glória do Senhor. Há 12 anos ela está curada. Detalhe muito importante, não caiu um fio de cabelo e não teve um enjoo, não vomitou uma vez, com 26 sessões de radioterapia. Nunca senti um enjoo nem nada. Isso foi o poder de Deus e a mão de Deus. Foi assim que eu comecei a ter experiência com esse Deus que cura. O meu neto, que hoje tem 10 anos, ele com 7 meses de idade, ele teve uma doença incurável, diagnosticada como crônica incurável. Eu rodei quase todas as capitais do Brasil procurando por cura para o meu neto. Minha filha é muito jovem, meu genro fazendo medicina, no último ano de medicina, impotente diante do filho enfermo. E cada médico que a gente ia, ele saía chorando, desesperado. E eu digo, olha, você me desculpe, eu sei que também tem alguns médicos, deve ter médico aqui hoje. E eu digo, olha, a última palavra para mim é do Senhor, não é do diagnóstico médico. Porque eu tenho visto o Deus que cura, e assim como Deus curou a minha mãe, eu tenho certeza que Deus vai curar meu neto. E cada médico que nós saíamos do consultório, eles diziam a mesma coisa. O seu neto não vai sobreviver até a adolescência. E se ele sobreviver, ele vai ficar cego, ele vai ficar surdo e vai ficar mudo. E eu não aceitei aquela situação. E eu clamei, eu dava foto dele, pedi oração. Minha irmã mora aqui em Goiânia, eu dava foto e pedi oração para todo mundo. Eu sei que não foi só a minha oração, foi a oração de todos aqueles que eu pedi, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, o meu neto foi curado. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, eu já estava saindo, meu esposo disse, olha, pode procurar recurso fora do Brasil, porque ele bolhava inteiro, não tinha onde pegar naquela criança. E eu pensava, meu Deus, como vai ser? E não era uma intolerância a glúten. Ao glúten fazia com que as bolhas ficassem severas, mas ele estava condenado a nunca comer pão, macarrão, bolacha, nada que contenha glúten. E eu lembro que eu chorei muito quando eu liguei para eles em Ribeirão, e quando ele já estava falando, ele disse, vó, eu estou comendo bolacha faz tempo, que a bolacha passa tempo, amém, irmãos? E muitas pessoas, todas as pessoas, aqui tem várias pessoas que são de Araguaína, que me conhecem o meu neto, que eu amei essa igreja assim, desde o primeiro dia.
E todas as vezes que eu venho a Goiânia, eu venho para essa igreja. O meu esposo amou essa igreja. Lá ele nem gosta de ir na igreja, mas essa igreja, tudo, o pastor Salmo, pastora, até a maneira do dízimo, ele achou fantástica a apresentação. E todas as vezes ele já me fez mudar a passagem de avião para segunda-feira, para estar aqui no domingo nessa igreja. Então eu tenho certeza que se nós morássemos aqui, essa seria a nossa igreja, amém? E meu neto, todas as pessoas que olham para ele é lindo, toda avó diz isso, não é verdade? Ele é muito lindo, mas a primeira coisa que as pessoas notam nele e elogiam nele é a sua pele. Eu achei que ele ia ficar todo cicatrizado, com tantas feridas profundas, tantas cicatrizes que tinha. E a pele dele é muito linda, porque tudo que Deus faz é perfeito, amém, irmãos? E eu comecei a ver também, a conhecer a face do Deus que livra da morte. Deus me livrou várias vezes, a mim, meu esposo, meu filho, da morte. Sabe aquela história de escapar por um triz, que a gente sempre ouve? Porque não tem como você conhecer o Deus que livra da morte, se você não escapar por um triz. Se você não vê a morte assim na sua frente, ou na vida de um querido seu. Então Deus me salvou, me livrou de tantas vezes da morte. Mas eu quero contar dois testemunhos que me marcaram demais. E eu quero chamar a atenção de vocês, mães que estão aqui. Quantas mães tem aqui nesse lugar? Muitas mães. Eu queria que, se você pudesse escrever o nome do seu filho, se você tiver um papel, uma caneta. Se você não tiver, no próximo culto você faça isso, traga o nome do seu filho, né? E no final eu vou te explicar o que você tem que fazer no final do culto, amém? Vai escrevendo aí o nome dos seus filhos, porque eu acredito muito no poder da oração. E como eu disse, eu tenho 3 filhos, e tive essas experiências com meus filhos, e o caçula, tem 25 anos hoje. O pai deixou ir para a rua muito cedo, com 16 anos, já soltou o menino, né, para a rua, para dormir na rua, sem o entendimento da palavra de Deus, né? E meu filho, eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa com meu filho, e eu não tinha descanso. Meus irmãos, ele ia para a rua, eu não tinha sossego, eu não dormia. Eu ligava 10 vezes para ele durante uma noite, e eu falava: filho, onde que você está? Eu estou chegando. Dava 1 hora, onde você está? Eu estou chegando. Às vezes eu falava só de fora do Japão, da China, porque não tem lógica de não estar chegando. E aquilo me atormentava muito, mesmo eu conhecendo a palavra de Deus. E um dia, numa madrugada dessas, porque um dia eu ouvi uma poesia que diz que a música mais linda para o ouvido de uma mãe é o tilintar da chave do filho chegando da rua. E é verdade. Aí seu coração sossega, né? Fica tranquilo e você vai dormir. Só que eu estava numa dessas madrugadas aí sem dormir, ligando de 10 em 10 minutos para ele. E o Senhor falou ao meu coração que meus olhos não podiam guardá-lo. Se o Senhor não guardasse a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não cuidasse do meu filho, não seria eu ficar acordada, não seria eu ficar ligando para ele, amolando ele toda hora, que ia livrá-lo de alguma coisa. Amados, e aquilo gerou uma fé tão grande no meu coração, aquela palavra de Deus no meu coração. E naquele dia, há muitos anos atrás, ele tinha 16 anos de idade, eu entreguei o meu filho nas mãos do Senhor. Eu digo: Senhor, eu tive 3 filhos apenas para ter um filho homem, porque era o sonho do meu esposo. Eu só queria 2, mas eu tive o 3º, porque as primeiras vieram mulheres, e ele queria muito o filho. Eu também, mas mais ele. E eu falei: Senhor, o Senhor me deu para a minha felicidade, para a felicidade do meu esposo, mas eu entendo que ele não é meu, ele não me pertence, e eu quero te entregar o meu filho nas suas mãos. Eu quero te entregar a vida dele, os dias dele, porque os meus olhos não vão, por mais que eu faça, por mais que eu cuide, meus olhos não vão poder guardá-lo. Minha preocupação não vai ajudar em nada, sim piorar as coisas. E aí, meus irmãos, veio uma paz tão grande,
E eu quero te dizer que desde aquele tempo, eu deito e durmo tranquila. Para a glória de Deus, eu entrego, meu filho vive viajando para lá e para cá, e eu entrego meu filho nas mãos do Senhor e descanso em paz. E eu quero te dizer, por que os olhos do Senhor, por que a minha preocupação não guarda os filhos? A preocupação sua com seu filho, nada pode fazer. Eu não sei qual é a sua preocupação hoje com seu filho adolescente, com seu filho jovem, se é na área financeira, se o seu filho está no mundo, se o seu filho está nas drogas, na prostituição. Eu não sei o que está acontecendo na vida do seu filho, mas eu quero te dizer que esse Deus, que é o mesmo Deus, que é o Deus de Isaac, de Moisés, de Jacó, de Abraão, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, e Ele está aqui, pronto para fazer isso na vida dos seus filhos, porque Deus fez isso na vida do meu filho. Eu quero contar 2 milagres, que isso não é só um testemunho, é milagre. Há uns 3 anos atrás, o meu filho, eu até pedi as imagens, eu não sei se o Anderson conseguiu, ele veio agora a mim, o Anderson lá de cima, se ele conseguiu as imagens. Eu quero que ele coloque, porque uma coisa é falar, a outra coisa é vocês verem o que aconteceu. Há 3 anos atrás, o meu filho chocou com Araguaia, o rio Araguaia. Ele estava num helicóptero com mais 3 pessoas, e o helicóptero chocou com a água. O piloto diz que chocar com a água é como se você tivesse chocado com concreto. E o helicóptero espatifou na hora. Depois o que foi tirado só foi o rabichinho do helicóptero, aquele rabinho do helicóptero que foi tirado da água. Espatifou, meu filho foi jogado longe. Quando meu filho olhou para cima, ele rodou, girou, afundou. Quando ele olhou, ele viu só um clarão do sol lá em cima. Ele puxou e mergulhou. Olha só como ficou o helicóptero, só o rabicho lá que ficou inteiro, o resto ficou desse jeito. E o meu filho, quando puxou, ele nada desde criança, quando ele puxou, ele disse que achou que ia morrer, porque deu uma dor muito grande nos pulmões dele. E aí quando ele subiu, ele não viu ninguém. Aí de repente começou a subir as peças do helicóptero e aparecer os amigos dele. Deus é tão lindo, gente. Eles estavam no helicóptero de última geração, um helicóptero novinho. E Deus mandou 2 canoinhas daquelas de madeira do rio, 2 canoeiros pescadores simples ali, humildes homens ali, que escutaram aquela explosão e falou: não, ali morreu, vamos lá só para buscar, Quando eles colocaram meu filho 2 numa canoa, 2 na outra, e levaram para a margem do rio, mas eles estavam no desespero total, gritando, porque era mata de um lado e mata do outro. Eles achavam que ia morrer, ia cansar, que não ia conseguir. E a poucos metros dali, meus irmãos, tinha uma pedreira imensa, que há pouco tempo tinha morrido um rapaz que é dono de um lugar, um bar, um restaurante, Praia Doce, em Araguaína. Tinha morrido há poucos dias ali naquela pedreira. E se eles batem ali nas pedras ali, teria sido muito pior. E quando ele chegou na margem do rio, os outros, eles estavam em 3 helicópteros, os outros voltaram, porque eles não chegavam. Irmãos, o lugar que eles desceram com o helicóptero para resgatar meu filho, de noite, porque isso era 5:30 da tarde, logo já escureceu. Quando eles chegaram no local, já era noite. Quando eles desceram, pegaram nossos filhos, o meu filho e os outros filhos, que as outras mães, detalhe, eram também mães que oram, amém? O Murilo, o piloto, e o Fred, são filhos de mães que oram, amém? Quando eles chegaram na praia, todo mundo esperando, achando que tinha morrido, ali fizeram aquela corrente, abraçaram, e choraram, e oraram, e agradeceram a Deus pela vida deles. Então, amados, o piloto falou: tem 15 anos que eu sou piloto de helicóptero. Eu nunca ouvi que um caso desse, alguém sobrevive. Não tem chance de sobrevivência numa situação dessa. Então, eu gostaria de um aplauso ao Senhor dos Senhores, amém? Glória a Deus pela vida do meu filho, amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.
Gente, eu fiquei tão alegre, vocês não têm ideia. Eu queria contar para todo mundo, eu queria contar no Flamboyant, para as vendedoras. Eu estava no Sweet Comfort aqui, chegou no café da manhã, lotado. Eu falei, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Todo mundo tomando café. Eu, gente, espera aí, eu tenho que contar algo para vocês. Deus livrou meu filho caiu de helicóptero e não morreu. E eu fiquei assim, depois que passou, eu falei, meu Deus, o que essas pessoas olharam para mim e ficaram pensando, né? Gente, mas a minha alegria de você saber que seu filho está ali, que Deus livrou, é maravilhosa. Daí 2 anos, igual eu falei, ele é aventureiro, não tem medo de nada, né? Teve alguns livramentos de carro, de bater em poste, assim, que o poste cair, aqueles postes de cimento quebrar no meio e ele não ter nada. Mas aí, agora 1 ano e meio, Antes, por favor, a do avião. Na mesma semana, olha só, meu esposo estava na fazenda, no Xingu, e a pista lá é mata de um lado e de outro. Esse mesmo avião, esse é meu filho, o Anderson, e o meu esposo, o piloto foi decolar, na decolagem ele não conseguiu, o avião rodou, bateu nas árvores. Meu esposo conseguiu sair pela janelinha, empurrando cipó, empurrando mato, e não teve também nenhum arranhão. Uma semana depois, o meu filho saiu de Araguaína, 37 quilômetros de Araguaína. Ele caiu, a frente acabou, a parte traseira acabou, a asa do lado acabou, tudo, e o meu filho não teve nenhum arranhão. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, desde o primeiro dia que eu vim a essa igreja, eu senti um desejo muito forte no meu coração de dar esse testemunho. Porque nós não devemos nos calar, deixar de falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque foi grande demais. Foi maravilhoso demais o que Deus fez. Aos olhos humanos é impossível. Mas Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E eu quero te dizer, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui nesta noite, como eu disse, Ele é o mesmo Deus. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não tem área da sua vida, não tem problema na sua vida que Ele não possa resolver. Eu sempre digo que não há força nessa terra que Ele não possa derrotar. Não há cadeias opressoras que Ele não possa arrebentar. Não há algo impossível para Deus. Eu até digo que nada depende de Deus, depende de nós. Porque se você crer, diz a palavra, tu verás a glória de Deus, amém? E se você crê hoje, você que está aqui nessa noite, se você crê, você vai ver a glória de Deus aí na tua casa, na tua família, com teu esposo, com teu filho, com a tua esposa, na vida dos teus pais. Porque Deus não tem filhos preferidos. Deus me ama demais, mas Ele te ama demais também. O mesmo Deus que fez por mim, pelo meu neto, né? Pelo meu filho, pela minha mãe, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero agora passar para uma outra parte, que é o que eu tenho recebido de Deus, através dessas lutas que eu tenho passado, e que Deus tem dado vitória em cada uma delas. Eu tenho experimentado o amor de Deus, o poder de Deus, o zelo de Deus, o cuidado de Deus na minha vida, na minha família. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Isaías 58, que hoje eu tenho certeza que todas essas bênçãos que eu tenho recebido de Deus, o início está aqui. Porque quando eu aceitei Jesus há 26 anos atrás, eu falo que o pacote já veio junto, veio completo. Porque eu sonhei com esta palavra. Eu sonhei com Mateus 25 e com Isaías 58. Mas eu queria que vocês abrissem Isaías 58. A partir do verso 5. Seria este o jejum que eu escolhi, que um homem um dia aflige sua alma, incline sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si o saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável, Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade,
que desfaças as ataduras da servidão, que deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluias. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritará por socorro, e Ele te dirá, eis-me aqui. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu tive um sonho com esses 2 versículos, e dentro desse pacote, quando aceitei Jesus, é algo que eu queria compartilhar, que eu me identifiquei muito com a pastora Cássia, com o trabalho da Catedral da Família, por isso, porque já veio junto o desejo de ajudar, o desejo de acudir o necessitado, de cobrir o nu, de fartar aquele que estava com fome. E eu comecei a ir buscar essas pessoas. E às vezes meu esposo não compreendia no início, e as pessoas amigas ao redor não compreendiam. E eu ia atrás de quem estava com câncer, eu queria orar, e eu trazia para minha casa e eu ajudava. Eu pegava um cavalo e ia não sei quanto aí atrás daqueles ranchinhos, lá longe, ninguém nem sabia para onde que eu estava, atrás do necessitado, do que estava triste, do que estava carente. E dentro disso nasceu um projeto que chama Faz-nos um só povo, um só coração, uma só fé e um só Deus. E dentro desse projeto nós temos ajudamos, ela já existe, são instituições que já existem, mas que não levam a parte espiritual para aqueles lugares. E nós estamos ali na Casa de Apoio Glória Moraes, que é de pessoas que vêm do Pará e do Maranhão, que não têm onde ficar para fazer tratamento de quimioterapia e radioterapia. Nós temos ajudamos uma casa que é Ana Carolina, que é de crianças violentadas, abusadas, abandonadas, e ajudamos bairros, fazemos eventos nos bairros para ajudar, e também chás, jantares, né, para alcançar mulheres que jamais iriam para a igreja. Mulheres que se você convidar para a igreja, ela não vai. Mas se você chamar para um jantar, para um seminário, inclusive até levei há pouco tempo a Ângela Cirino, que vocês conhecem, para um seminário de mulheres aflitas, isso independente da conta, da situação financeira delas, mulheres desesperadas, mulheres em depressão, e nós temos levado a palavra de Deus, nós temos acolhido essas mulheres, ajudado essas mulheres. E quando eu conheci a Ângela Cirino, eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a ver os projetos na revista dela, e só mudava de nome, porque nós temos também o presídio feminino, lá, que são 3 presídios, 2 em Babassulândia, outro perto do Maranhão, que tem uma equipe de mulheres dando assistência a essas mulheres que merecem sim uma segunda chance. Muitas têm aceitado Jesus, temos levado a terapia ocupacional, a terapia da escuta, e também na casa de apoio também. E assim, eu fiquei muito feliz porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Então eu fiquei maravilhada quando conheci a pastora Cássia, lendo agora o livro dela e vendo toda a trajetória, né, nesse sentido. Eu fiquei muito feliz e me identifiquei muito, porque nós temos sonhado os mesmos sonhos, porque o maior sonhador de toda a história, de todo o universo, habita dentro de nós. Amados, e não tem como você ter um encontro real com Jesus e não se importar com o seu semelhante, e não querer ajudar o seu próximo. E quando eu li essa palavra para você, eu tenho recebido tudo isso, porque a palavra de Deus diz que quando você farta o nu, veste o nu, porque lá em Mateus 25 diz isso, eu estava nu e tu me vestiste, eu estava com fome e me deste de comer, eu estava doente e tu foste me visitar. Né? Os discípulos, Senhor, mas quando foi que te vimos nessa situação? E o Senhor Jesus diz, todas as vezes que fizeres a qualquer um dos meus pequeninos, a mim fazeis. E isso tocou tanto o meu coração, e eu tenho visto essa palavra se cumprir na minha vida.
aqui diz assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluias! Glória a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: se tu gritares, o Senhor vai ouvir. Antes de abrir a boca, o Senhor já está te acudindo, independente da tua necessidade, independente do que está acontecendo com você. E eu quero te dizer, nessa noite, amados, que esse poder é para você. Tudo isso é para você que está aqui. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te dar uma vida de abundância. Foi para isso que o Senhor te chamou. Para que você tenha uma vida de excelência, uma vida de abundância, que você desfrute de tudo que o seu Pai tem. O seu Pai tem todo o poder nos céus e na terra. É dono do ouro e da prata. Tudo Ele pode fazer por você. E muitos de nós temos vivido como um filho de um pai bilionário, que não aceita a paternidade do pai, não reivindica essa paternidade do pai, e por isso não desfruta das riquezas do pai, das bênçãos do pai. É assim aqui na terra, e é assim no reino espiritual também. E quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você entrega tudo que diz respeito à sua vida ao Senhor, a palavra diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais, tudo mais, Ele fará. Entrega e confiar, como eu confiei naquela noite e dormi sossegada. Eu entreguei de verdade meu filho, e eu quero te dizer, eu estava dormindo, quando algo acontecia com ele, o Senhor livrava. Eu nem sabia que ele estava nesse helicóptero, quando Deus livrou meu filho. Então, para você ver que é Deus quem faz, que é o Senhor em nós e através de nós. E se você hoje tiver essa entrega, eu queria que você que escreveu o nome dos seus filhos, você pudesse vir ao altar do Senhor, assim como você entrega a sua oferta, você entrega os seus dízimos, você pudesse entregar os seus filhos hoje no altar do Senhor. Eu tenho feito isso em muitos lugares que eu tenho ido. E graças a Deus eu tenho tido tantos testemunhos do que Deus fez na vida dos filhos, das mães que os entregaram no altar do Senhor. Eu tenho um testemunho de uma senhora que os filhos todos estavam perdidos. Hoje são todos pastores. Ela entregou o nome dos 7 filhos na presença de Deus, no altar do Senhor, e hoje os 7 são pastores. Nós temos um evento lá, que eu acho que ele tem no Brasil inteiro, que chama Mães que Oram. E a gente faz os eventos, os jantares, chás, e nesses jantares, nesses eventos, essas mães entregam. E nós temos testemunhos assim tremendos de que Deus fez. Então, mãe, eu acho que a irmã já preparou. Eu queria que você viesse aqui à frente e entregasse o seu filho no altar do Senhor. Se você não trouxe o papel hoje, você pode trazer no próximo culto, não tem problema. Mas você vai ver o que Deus vai fazer. E depois, numa próxima oportunidade, você pode estar vindo aqui à frente. Você pode testemunhar para a pastora Cássia do que Deus fez na vida dos seus filhos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria que vocês ficassem aqui, para que eu pudesse orar por vocês. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, grande Deus. Oh, aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Oh, Ramacharabacanta, Labaxi.
Glórias, 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 glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, eu te louvo, Deus, de todo o meu coração, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, nesta casa do Senhor. Senhor, porque é um privilégio muito grande poder falar deste Deus. Ah, Senhor, que um dia me escolheu, que um dia me chamou, Senhor. E eu te louvo de todo o meu coração, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida, Pai. Por todas as vidas que o Senhor tem tocado, que o Senhor tem alcançado, Pai. E eu agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Pai, te entregar cada vida que veio aqui na frente, oferecer no altar do Senhor, Pai, os seus filhos, Pai. E assim como o Senhor fez na minha vida, na vida dos meus filhos, Deus, Pai, o Senhor possa fazer na vida deles para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe cada lágrima, cada dor, cada coração aqui nesta noite, cada lágrima derramada, meu Deus. E eu te peço, meu Senhor Jesus, que o Senhor venha com Teu poder se manifestar, Pai, na vida de cada um. Que eles possam, Senhor, ter essa experiência contigo. Que eles venham conhecer, Pai, o Deus que livra da morte, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que sara as nossas dores, a nossa alma, Pai, tirando toda a mágoa, todo o ressentimento do nosso coração. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor converta o coração destes pais, dessas mães, aos seus filhos, e converta o coração desses filhos às suas mães, aos seus pais, meu Pai. E em nome de Jesus, Pai amado, oh Deus de todo poder e de toda glória, o Senhor possa visitar agora cada filho que foi apresentado no altar do Senhor, aonde estiver, Senhor. Não importa, Senhor da glória, mas o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre eles neste momento, Pai. Que o Senhor cubra com Teu sangue, que o Senhor cerque com muralha de fogo, Pai. Que o Senhor os livre de todo mal, meu Senhor. Que o Senhor os liberte. Quebre, Senhor, todas as correntes que estão aprisionando esses filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir as algemas invisíveis, Senhor. Ah, Senhor, as prisões sem grades, meu Deus, que é a pior prisão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa colocá-los em liberdade para Te servir, para Te amar, Senhor da glória, em nome de Jesus. Que o Senhor possa resgatar, não importa, Senhor, se estão nas drogas, na prostituição, se estão presos, meu Deus, numa prisão mesmo, daqui da terra, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, que essas cadeias possam ser abertas, que essas algemas, Senhor da glória, essas correntes possam ser quebradas, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, que o Senhor possa ouvir o clamor dessas mães, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ouvir, Senhor, a petição, o desejo do coração de cada mãe que está aqui, de cada pai que está aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor mude a história, que o Senhor escreva uma nova história para essas vidas, para essas famílias, meu Deus, que têm sofrido, que têm se preocupado, que têm se gastado, Senhor, que têm passado madrugadas sem dormir, meu Deus, preocupados porque não sabem onde os seus filhos estão. Meu Deus, eles estão com o Senhor, porque eles foram entregues ao Senhor. Todos os seus dias, tudo que diz respeito a eles, Pai, foram entregues ao Senhor, foram entregues no altar do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ah, Senhor, eu quero ver, Pai, bênçãos e milagres acontecendo neste lugar, porque verdadeiramente o Senhor está neste lugar, verdadeiramente o Senhor, oh Espírito Santo de Deus, o Senhor tem feito milagres e maravilhas neste lugar, o Senhor tem operado grandes milagres neste lugar. Ah,
faz, Senhor, e muito mais o Senhor vai fazer, muito mais o Senhor vai fazer, porque a tua palavra diz, Senhor, que tu faz, Senhor, naquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê, Pai, em nome de Jesus Cristo e para a glória do teu santo nome, Senhor. Que eu oro, Senhor, e te entrego cada vida, te entrego cada coração, te entrego cada mãe, Pai, te entrego cada pai, cada filho que está aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus e para a glória do seu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Ordena a bênção, ordena a vida, ordena o milagre, Pai. As mães que estão com os filhos enfermos, Pai, visita-os agora, Pai, do fio do cabelo à planta dos pés, e traga cura em nome de Jesus Cristo, Pai, e para a glória do teu santo nome, Pai, que eu clamo, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, para o Senhor dos exércitos. Aleluia. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.